Bem, então o tema de hoje, né, que eu escolhi para vir falar para vocês, né, são os alvos farmacológicos para o tratamento da Covid-19. Na verdade, né, eu não escolhi falar sobre uma linha de pesquisa do nosso laboratório exatamente, né, eu escolhi esse tema porque, na verdade, nós trabalhamos, né, com disfunção endotelial, com a resposta de agregação plaquetária, né, associadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, de certa forma, né, a nossa linha de pesquisa tem bastante, né, interseção com aspectos, né, fisiopatológicos relacionados à Covid-19. E, por outro lado, né, sendo uma professora de farmacologia, eu me sinto bastante impulsionada a poder falar um pouco sobre a farmacologia da Covid-19 nesse momento ímpar, né, que nós atravessamos enquanto sociedade, né? Então, acho que é importante a gente poder compartilhar informações, desmistificar algumas coisas, né? Trazer um pouco de luz, né? Dentro de tantas informações desencontradas, né? Então, por essa razão, eu escolhi esse assunto para abordar hoje aqui com vocês. Bem, problema aqui. Então, antes da gente falar da farmacologia propriamente dita, né, vamos falar um pouco, né, da contextualização, né, do panorama da Covid-19, né, desde o seu início até o momento atual. Então, essa linha do tempo aqui, ela traz os principais marcos, né, relacionados à Covid-19. Então, em 8 de dezembro, né, tudo começa com o primeiro paciente apresentando sintomas na província de Wuhan, na China, né. Em 31 de dezembro, a China alerta, então, a OMS para casos de pneumonia severa produzidas por um agente etiológico até então desconhecido. No dia 1º de janeiro, o mercado de peixes é, então, associado como foco de contaminação, né, por essa pneumonia, né, ainda desconhecida, e ele é, então, fechado. Em 7 de janeiro, esse agente etiológico é, então, rastreado, né, então se conhece a estrutura do SARS-CoV-2, né, e ganha, assim, o nome, né, de Covid-19 para essa doença. O primeiro óbito é registrado no dia 11 de janeiro, na China, né, e no dia 13 é detectado o primeiro caso fora da China, na Tailândia. No dia 23 de janeiro, as medidas rigorosas de isolamento social começam a ser colocadas em prática, e no dia 30 de janeiro, a OMS declara, então, que se trata de um problema de saúde pública, e no dia 11 de março, devido à sua rápida disseminação, né, e a presença em diferentes países e continentes, né, a OMS declara, então, a Covid-19 como uma pandemia. E o ano de 2020, né, foi marcado, então, por toda uma transformação nas nossas vidas, né, e do ponto de vista, então, científico, né, houve uma corrida muito significativa, né, por vacinas e medicamentos que pudessem ser úteis, então, né, nessa pandemia. Hoje, o que nós temos, né? Temos um esquema de vacinação em massa acontecendo. Claro que quando a gente fala da vacinação em massa, assim como várias facetas associadas à pandemia, tudo depende, né, de questões econômicas, sociais e políticas, né? Então, a pandemia ela não é vivenciada da mesma maneira nas diferentes esferas, né? Então, essa vacinação, ela acontece em massa, avaliando globalmente, mas a gente sabe que há muitas diferenças, né, na velocidade, na aquisição das vacinas, e mesmo na logística para a distribuição dessas vacinas, né, nos diferentes países. E além das vacinas, né, que são a nossa grande esperança, nós temos, por outro lado, o surgimento de novas variantes, né, que se tornam cada dia mais ameaçadoras, uma vez que a gente não consegue ter a velocidade que gostaríamos nesse processo de vacinação. Bem, a Covid-19, então, né, ela vem hoje, né, pegando aqui uma radiografia, né, na página da OMS, no dia 26 de maio, a gente tem, então, um total de 461 mil novos casos, né, registrados, são 67 milhões de casos confirmados no mundo, que levaram a 3 milhões e meio de óbitos, né? E o lado positivo é que a gente já tem 1,5 bilhão de doses de vacina administradas no mundo todo.
No Brasil, né, a gente tem, então, 16 milhões de casos confirmados, lembrando que o Brasil é um país que testa muito pouco, né, nós ocupamos o 70º lugar no mundo, né, em termos de testagem, então a gente realmente não faz esse dever de casa, e contabilizamos cerca de 450 mil mortes, né, no dia 26, era esse número, hoje já é um pouquinho mais, a gente já está com quase 455 mil óbitos, com uma média de 2.500 pessoas vindo a óbito todos os dias. Então, nesse ranking macabro, né, o Brasil ele ocupa a 2ª posição, né, em número de mortes. Aqui, então, os Estados Unidos lidera ainda essa corrida, né, com 585 milhões. O Brasil, 450 milhões, 585 mil e 449 mil óbitos, né? E se a gente pega, então, aqui, é um dado por 7 dias, né? Nos últimos 7 dias, a gente teria 4.249 mortes. E a Índia ocupando essa 3ª posição. Aqui, fazendo, então, esse registro, né, dos últimos 7 dias, a gente tem a Índia ocupando o 1º lugar, né, com 28 mil mortes hoje, o Brasil na 2ª posição, e o lado positivo é que os Estados Unidos, que vem, então, conseguindo colocar em prática o seu esquema vacinal, hoje tem um número de mortes bem reduzido, né, comparativamente ao que tínhamos há alguns meses atrás, quando a vacina ainda não era uma realidade. Então, mostrando a eficiência que a vacina pode exercer no controle dessa pandemia, né. Para quem tem dúvidas, as evidências estão aí, né. Bem, então, o SARS-CoV-2, né, ele é um agente etiológico que pertence à família da Coronaviridae, né, do gênero beta-coronavírus, e esse gênero ele é compartilhado, né, pelo SARS-CoV-1 e pelo MERS-CoV. Graças a isso, a gente não partiu do zero, né, quando a Covid-19 chegou, né, então, graças a isso, a gente tem, então, algum conhecimento acumulado, né, que permitiu que nós tivéssemos ferramentas, né, para sair na batalha para o enfrentamento a essa doença. Então, existe 82% de homologia entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1, né, e com relação ao MERS-CoV, eles compartilham 50% de homologia. Então, essa experiência permitiu que o avanço, né, no desenvolvimento de vacinas, né, fosse relativamente rápido, e também com relação às experiências, né, já vivenciadas com relação ao uso de medicamentos. De fato, não houve o desenvolvimento de medicamentos que se colocassem de maneira contundente, né, de forma eficiente, para nenhuma dessas infecções. Então, tudo que a gente tem é um acúmulo de experiências, né, bem-sucedidas, algumas observando efeitos in vitro e outras com algum controle em modelos animais ou mesmo nas doenças propriamente ditas, né? Então, a gente parte desse conjunto de informações para tentar ver o que consegue, então, ser transposto para a realidade da Covid-19. Bem, muita coisa ainda é dúvida, né? A gente tem aí 1 ano e meio de pandemia, então muitas perguntas, né? Muitas lacunas que serão preenchidas, a gente não sabe quais são as sequelas exatamente produzidas a longo prazo, né? A gente ainda não teve tempo de saber disso. Então, a gente tem realmente muita coisa para poder se ocupar, né, nos próximos anos, quiçá nas próximas décadas, com relação à Covid-19. Mas algumas coisas já conseguiram ficar bem estabelecidas. Então, a gente sabe o panorama dos sintomas que são produzidos, a gente sabe que é um vírus que tem, principalmente nessa característica respiratória, inclusive a questão do contágio, né, via de contaminação, e sabemos que aproximadamente 80% das pessoas infectadas com Covid-19 vão apresentar a forma leve a moderada da doença, né, podendo até ter o desenvolvimento de uma pneumonia, mas que não evolui, não há necessidade de intervenção, de internação hospitalar e de intervenção medicamentosa propriamente. Cerca de 14% desses pacientes vão ter uma forma mais grave da doença, tendo uma saturação de oxigênio no sangue inferior a 93%, mas não necessariamente precisando de ventilação, né, ou de medidas invasivas.
cerca de 6% desses pacientes vão evoluir para a forma crítica da doença, levando, né, ao desenvolvimento de insuficiência respiratória, podendo progredir para choque séptico e falência múltipla de órgãos. Então, alguns marcadores já são bem definidos, então, há um aumento, né, das citocinas inflamatórias, eu destaco aqui a IL-6, como um marcador, então, desse processo inflamatório associado às formas graves da Covid-19, e o dedímero, que vai funcionar, então, também como um marcador da ativação da resposta de coagulação exacerbada nesses pacientes. Então, aqui a gente tem uma representação do SARS-CoV, né? Então, ele tem na sua superfície, né, essas proteínas S, as spike protein, que tem, então, essas duas subunidades, S1 e S2, né? E através da interação da subunidade S1 com os receptores ACE2, né, os receptores da enzima conversora de angiotensina 2, ele é ancorado, então, na membrana das células, né? Diferentes células que expressam esse receptor, sendo os pneumócitos do tipo 2, né, o principal tipo celular, e temos também a presença dessa serina protease transmembranar, que é necessária para fazer, então, a clivagem dessa proteína, e dessa maneira o vírus, ele vai se fundir com a membrana, vai ser endocitado, e liberando seu conteúdo, então, para o citoplasma, né, celular, onde ele vai se replicar, ele é um vírus, né, de RNA, e utilizando, então, a maquinaria enzimática da célula, e a partir daí iniciando o processo infeccioso, né. Então, como eu disse, esses receptores, né, a ACE2 e essa serina protease, são amplamente distribuídas no nosso organismo. Então, a gente não tem só no trato respiratório, a gente vai ter no trato gastrointestinal, células imunes, né, células endoteliais, e isso explica, né, a miríade de efeitos associados, então, a essa infecção promovida pelo SARS-CoV-2. Então, né, aqui é mais uma figurinha mostrando as principais manifestações clínicas associadas, então, à Covid-19, né, bastante diversas. Bem, e o que faz, então, né, nós termos o desenvolvimento da forma leve ou da forma grave da doença? A gente ainda não tem essa resposta, né? A gente sabe que existem as comorbidades que se relacionam ao desenvolvimento da forma grave da doença. Especula-se que a carga viral também exerça um papel importante nesse direcionamento, né, da resposta individual, mas o fato é que a gente ainda não tem, né, dados que consigam delimitar, né, definir exatamente por que 80% da população desenvolve essa forma leve da doença e cerca de 20%, né, vão desenvolver sintomas mais graves e uma taxa, então, de 5% desenvolvendo a forma muito grave da doença, né. Então, aqui a gente teria o panorama, né, ideal, quando a gente tem uma resposta imunológica adequada, né, então, o vírus vai invadir a célula, vai infectar a célula, vai ser, então, disparado o processo de piroptose, com recrutamento de neutrófilos, macrófagos, para o sítio, né, para o sítio infeccioso. Essas células vão, então, ativar o sistema imunológico através da liberação de citocinas, né, produção de interferon gama, das interleucinas, TNF-alfa, dentre outras. Então, recrutando células do tipo CD4, CD8 e natural killer. E, então, as células B vão ser recrutadas, vão produzir anticorpos, né, eu vou ter os efeitos citotóxicos acontecendo, e dessa maneira eu consigo resolver esse processo infeccioso. Então, é quando o meu sistema imunológico consegue funcionar e dar conta do recado. Por outro lado, quando a forma grave acontece, o que a gente tem né, de novo, a gente vai ter o recrutamento dessas células para o sítio infectado, mas, por alguma razão, há uma deposição, há um processo inflamatório local disparado, né, com aumento de extravasamento, com aumento da permeabilidade vascular, produzindo extravasamento celular, desenvolvendo edema, né, e uma resposta do sistema imunológico deficiente. Né? Então, as células, né, natural killer, assim como os linfócitos CD8, vão expressar proteínas relacionadas à morte celular, não vão ser capazes, então, de fazer, né, o efeito citotóxico necessário. As células B não vão ser capazes de produzir os anticorpos, né, e dessa forma a resposta imunológica ela é ineficiente, né? E, em contrapartida, haverá uma produção maciça de citocinas,
chamada de tempestade de citocinas, que acaba levando a lesões endoteliais. Essa disfunção endotelial vai levar à ativação da cascata de coagulação, ao aumento da resposta pró-coagulante, e esse quadro acaba evoluindo, então, né, para quadros de coagulopatias, desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada e, por último, falência múltipla de órgãos. Então, aqui é só uma outra representação, né, dessa tempestade de citocinas, levando, então, à ativação da rede de fibrina, lesão endotelial, né, e recrutamento de células para esse sítio. Aqui, né, mostrando, então, né, existem vários trabalhos, né, demonstrando algumas modificações, né, e propondo, né, alterações que podem ser responsáveis por essa coagulação sistêmica, né, e esses efeitos protrombóticos que são disparados pela infecção pela Covid-19. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, que o tempo é curto, né, mas a gente sabe que há uma desregulação nesse eixo angiotensina-aldosterona, a gente sabe que há ativação do sistema complemento, né, e a ativação de neutrófilos também, né, levando à produção de espécies ativas de oxigênio, de NETs, né, levando à ativação plaquetária, exposição de moléculas de adesão, e com isso, então, essa disfunção endotelial acaba levando, né, a adesão, a resposta plaquetária aumentada e a resposta protrombótica, né, que leva à coagulação disseminada. Bem, os fatores de risco, né, já são também bem determinados, vários estudos, né, vêm acontecendo no mundo e demonstrando, então, a relevância da obesidade, do diabetes, né, os indivíduos, quanto mais idosos são, né, menor essa resposta imunológica, ela é comprometida, inclusive se compromete a própria resposta das vacinas, né, então esses pacientes são mais vulneráveis. Os indivíduos do sexo masculino, né, por expressarem mais receptores ACE2 e também a serina protease são também, né, tem índices maiores de desenvolvimento da forma grave da COVID, e a hipertensão também é vista como uma comorbidade relevante para o agravamento da doença. Bem, então a gente já viu, né, que não é uma doença simplesmente respiratória, né, ela se inicia dessa forma na maior parte das vezes, mas, né, a gente sabe já de efeitos em múltiplos órgãos, né, sistema neurológico, no coração, nos rins, né, no fígado, enfim. Então, a gente tem, na verdade, uma condição que é sistêmica, né. Bem, e aí, né, como é o tratamento farmacológico para a Covid-19? Já existe um tratamento farmacológico, né? Em que pé estamos? Bem, então, como a gente falou lá no começo, né, as vacinas são a solução, né? Então, a despeito, a gente já tem algumas vacinas disponíveis, né? Então, a despeito da eficácia variável, né, das dúvidas que surgem, se funciona para tal variante ou para outra, enfim, né? Os estudos estão sendo feitos, né? Então, é tudo muito novo, então é normal essa angústia, né? Que muitas vezes, essa dúvida que na população em geral acaba, né, tendo repercussões, por isso a importância da clareza das informações. Quanto mais transparência, quanto mais massificação de boas informações, né, mais esclarecida fica a população e mais colaborativa ela pode se tornar, né. Então, a gente sabe das peculiaridades, né, associadas à produção e à distribuição, e essa questão relacionada à eficácia delas frente a essas novas variáveis. E os medicamentos, né, eles ocupam um local importante nesse cenário, né, tanto no que poderia ser o tratamento ambulatorial e, assim, impedir que haja evolução para os quadros mais graves, para o tratamento dessa doença, né, em CTIs e, quem sabe, até mesmo para a prevenção, né, da disseminação dessa virose, né. Mas a verdade é que até o momento a gente evoluiu muito pouco, né? São muitos estudos clínicos, tem mais de 4.000 trials registrados sendo realizados no mundo todo. Mas, na verdade, a gente ainda
não tem, assim, medicamentos que a gente possa dizer, olha, esse aqui funciona. Então, a gente tem um protocolo já definido para o tratamento universal, que pode se aplicar sempre nessa situação. Ainda existem muitas questões relacionadas a isso, né? O estabelecimento de um protocolo universal para uma intervenção ainda não aconteceu, né? Antes da gente falar sobre os medicamentos que vêm sendo utilizados, né, e os estudos que estão relacionados a esses medicamentos, é importante a gente falar um pouco sobre essa pirâmide de evidência, né? Por quê? É um momento de crise, a maior crise que certamente, né, a nossa geração atravessa, e muito provavelmente, né, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a história vai falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, é um momento de muita dificuldade, é um momento de muita estranheza, né? E é normal que nos momentos de maior dificuldade as pessoas percam, de certa forma, o norte, né? E comecem, então, a não dar valor, digamos assim, pelo menos não valorizar da forma como deveríamos, né? Os marcos civilizatórios que nos fizeram chegar até aqui. Então, a gente não evoluiu, né, em termos de saúde, em termos de longevidade, baseados em achismos, né? Nós conseguimos chegar onde nós estamos, né, e saber que um determinado medicamento pode ser útil numa determinada condição, numa determinada dose, a partir de estudos científicos sérios, coordenados, né, realizados de maneira onde a gente consiga separar o joio do trigo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar rodando, né, em círculos e não vai conseguir avançar. Então, quando a gente vê, né, que as pessoas se fazem valer, né, de estudos realizados in vitro, estudos realizados em animais, ou mesmo em opiniões de experts que sejam, né, a gente está falando de um nível de evidência muito baixo. Quando a gente fala de atividades observadas in vitro, né, quantas substâncias são capazes de efetuar ações incríveis em culturas de células, mas que nunca chegarão a ser um medicamento. Então, isso não é segredo para ninguém, isso, né, é amplamente descrito na literatura, mas hoje a gente se depara com, muitas vezes, estratégias de saúde pública sendo pautadas em experimentos realizados in vitro, experimentos realizados em modelos animais. E isso é um grande problema, porque isso acaba nos tirando do foco do que precisa de fato ser investigado, né? Então, é muito importante a gente saber que esses estudos, eles são fundamentais, é onde normalmente, né, as evidências começam a ser observadas, mas elas precisam evoluir, né? Então, eu preciso ter o delineamento adequado do desenho experimental, porque senão eu não consigo tirar uma conclusão que seja de fato relevante, né? Então, os ensaios clínicos randomizados precisam ser realizados, né? Então, eu preciso comparar conjuntos iguais, né? Eu preciso comparar banana com banana, maçã com maçã, para a partir dali eu conseguir dizer que sim, que aquela interferência que eu fiz, que aquele medicamento naquela determinada dose conseguiu, então, fazer a diferença naquele indivíduo, né? Agora, se eu pego uma doença, né, e isso a Covid-19 nos deixa numa situação muito mais delicada, 80% dos indivíduos não vão desenvolver a forma grave da doença. Então, é muito fácil, né, há uma tendência muito grande a gente escutar, mas eu usei tal medicamento e não tive nada. Mas eu usei o suco de inhame com laranja e não tive nada. E a gente também pode dizer, olha, eu comi arroz e eu também não tive nada, então deve ter sido o arroz. Não, né? Então, a gente precisa compreender, né, como a gente consegue, né, comparar e evidenciar de fato que uma determinada intervenção foi capaz de fazer uma modificação substancial e, a partir de um tratamento estatístico, validado, fazer com que esse fato, né, seja realmente algo que vai trazer um avanço no conhecimento, né, aqui no caso do tratamento da Covid-19. Bem, então, quando a gente fala do desenvolvimento de um medicamento novo, né, então, estamos falando de uma doença nova, então seria um medicamento novo que a gente gostaria? Difícil, né? Por quê? A gente tem 1 ano e meio de pandemia, né?
Quando a gente fala do desenvolvimento de novos fármacos, normalmente a gente parte de uma proporção que é mais ou menos isso. A gente tem 10 mil moléculas candidatas, e dessas 10 mil moléculas, 10, de fato, vão ser candidatos para avaliações clínicas. E, normalmente, dessas 10, vai surgir uma com sorte, né? Então, a gente não tem esse tempo. A gente precisa acelerar essas etapas. E, ok, eu compreendo que a gente está num momento de exceção e que talvez algumas etapas possam ser aceleradas, né? Mas não muito, né? Não perdendo o viés, né, ético que precisa ser presente em qualquer atividade que a gente faça, né? Então, aqui é só uma representação, né, das fases envolvidas no desenvolvimento de um novo medicamento. Então, você tem uma molécula, ela vai passar pelos estudos in vitro, estudos em animais, para só depois ela ir para a fase clínica, e aí eu tenho fase 1, 2, 3, né, até que a gente tem a liberação desse medicamento. Pensar nisso para a Covid-19 é bastante complicado. Então, na verdade, o que tem sido feito, né, até o momento, é a estratégia do reposicionamento de fármacos ou medicamentos. Então, são medicamentos, né, que já existem, que já foram liberados, né, que já estão aprovados, então eu tenho a dose conhecida, né, e esses medicamentos, eles são, então, úteis para outras situações, para outras condições. E a gente agora tenta fazer o quê? O reposicionamento, ver se esses medicamentos podem ser úteis no tratamento da Covid-19. Essa abordagem do reposicionamento de fármacos e medicamentos, ela já vem sendo utilizada, né, pela indústria, pela academia, numa tentativa de queimar etapas mesmo, né, já que o desenvolvimento de um novo medicamento demora bastante, né, gasta-se dinheiro, enfim, é muito investimento, e então essa estratégia do reposicionamento, ela já vem sendo, né, conversada, já vem sendo empregada há algum tempo. E nesse momento que nós estamos atravessando, né, essa estratégia vem sendo empregada. Então, todos os medicamentos que nós temos hoje, que estão sendo testados, eles são medicamentos reposicionados, né? Uma tentativa de reposicionamento para o tratamento da Covid-19. Então, isso reduz os custos, né? Você tem o benefício da possibilidade de utilização da cadeia de fornecimento farmacêutico para formulação e distribuição e menos tempo, assim, para poder chegar ao mercado. Então, aqui eu tenho uma lista, né, de alguns medicamentos, né, que em junho de 2020, né, já estavam, então, em ensaios clínicos para tentativa, então, de serem reposicionados no panorama da Covid-19. Bem, então, pegando esse gancho do reposicionamento e aqui mostrando, né, a fase, né, em que o vírus entra na célula e se replica, várias enzimas estão envolvidas, eu tenho vários alvos, né, que poderiam, então, servir como estratégias para inibir esse processo de replicação viral e combater, assim, né, o SARS-CoV-2. Então, se a gente pega aqui esse esquema, a gente vê a hidroxicloroquina e a cloroquina, né, exercendo ações, né, onde ele impede a replicação viral. A gente tem o lopinavir e o ritonavir, que são medicamentos utilizados no tratamento do HIV e que também poderiam estar envolvidos, então, com a inibição dessa etapa de proteólise, né? O remdesivir, que é o fármaco, um antiviral, e que vem, esse por acaso, né, de todos os que eu falei até o momento, né, o remdesivir é o único que, de fato, tem demonstrado uma eficácia no tratamento da Covid-19, né, quantificável, digamos assim. Então, é só para mostrar que existem vários alvos, e que muitas substâncias, né, diversas, plantas, extratos, e medicamentos que já existem, né, no mercado, podem ter como alvo, né, podem exercer ações nesses alvos, e isso se refletir num efeito antiviral in vitro. Isso não significa que a administração em vivo, né, vai, de fato, trazer um benefício terapêutico para esses pacientes. Então, é importante não perder isso de vista, porque muitas pessoas leigas até tentam olhar, né, vão lá no PubMed, pegam numa base de dados e vê lá, olha quantos artigos com cloroquina na Covid. Mas tem que ler, né? Tem que ir lá e olhar o que está falando. Não adianta dizer que está citado. Você precisa abrir o artigo, precisa ler o artigo e entender o que está sendo escrito ali, né?
Bem, então aqui é só mais uma tabelona, né? Ninguém está enxergando nada, mas é só para mostrar, né, o tamanho, a magnitude dessa busca, né, da tentativa de reposicionamento de diferentes medicamentos, né, para o tratamento da Covid-19. E aqui também, qual é o meu objetivo ao mostrar esse slide, né? Eu marco aqui em azulzinho os efeitos colaterais associados a essas drogas, né? A esses fármacos, a esses medicamentos. Então, a hepatotoxicidade é comum a muitos deles, né? A mutagenicidade, quando a gente fala da hidroxicloroquina, por exemplo, a gente tem a toxicidade ocular. Então, a gente não pode pensar que, são medicamentos, já está aí, é usado há muito tempo, então não pode usar. Não é assim, né? A gente está falando de um paciente que já tem uma série, né, de alterações produzidas pela própria infecção. A gente já viu que os pacientes que vão desenvolver a forma grave da doença são pacientes que já apresentam outras comorbidades, né? São pacientes idosos, na sua maioria. Então, não dá para fazer experiências, né, administrando medicamentos de forma aleatória, simplesmente baseado no fato de que, é um medicamento que é usado há muito tempo, então eu vou usar também. Não é assim que funciona, né? Porque senão é aquilo, a gente não consegue fazer intervenções racionais. E sem a racionalidade, a gente não consegue progredir no conhecimento. Bem, pegando esse gancho, então, do reposicionamento de medicamentos, né, o nosso laboratório, ele investiga já há algum tempo os efeitos de um fármaco chamado de cilostazol, que é uma substância que exerce suas ações através da inibição de uma enzima chamada de fosfodiesterase 3. Esse fármaco, ele é um antiagregante plaquetário, né, ele é empregado na terapêutica como antiagregante. E como nós já temos um conhecimento acumulado sobre esse fármaco, né, em modelos de hipercolesterolemia e mais recentemente, né, de cardiotoxicidade, a gente sabe que esse fármaco é capaz de exibir efeitos importantes sobre a disfunção endotelial, ele exerce efeitos antiplaquetários, né, e outras ações que a gente postulou que poderiam ser benéficas se ele fosse introduzido na terapia da Covid-19 como um agente adjuvante, né? Lembrando que isso é uma hipótese, que os dados que nós temos são dados observados em modelos experimentais, então, de hipótese alguma, se eu adquirir Covid, eu vou tomar o cilostazol, né? Ele não é um tratamento recomendado, apesar de nós inferirmos, né, que existem propriedades que poderiam associá-lo, né, a benefícios dentro da terapêutica da Covid-19. Então, só falando um pouco dos resultados que nós temos no laboratório para esse composto, né? Então, aqui eu mostro o efeito antiagregante plaquetário, ele é capaz, então, de diminuir a agregação induzida por dois agonistas diferentes, o ADP e o colágeno, né? Então, aqui é uma curva de agregação num paciente, um registro, né? Num indivíduo hipercolesterolêmico, num ratinho hipercolesterolêmico, e quando a gente faz, então, o tratamento subcrônico com cilostazol, a reversão desse efeito hiperagregante produzido pela condição clínica, né? Ele, então, é capaz de levar à diminuição de vários marcadores inflamatórios, né, várias citocinas, então aquela sopa, né, de citocinas que a gente sabe que está associada à Covid-19 poderia, por exemplo, né, ser diminuída se a gente fizesse a administração do cilostazol, essa é a nossa hipótese. Aqui, enfim, são outros marcadores, né, a tromboxana, que é um marcador aqui envolvido na agregação, na resposta de agregação plaquetária, e como ele é um inibidor de fosfodiesterase, ele é capaz, então, de aumentar os níveis de nucleotídeos cíclicos que são reduzidos no quadro hipercolesterolêmico. Então, aqui a expressão de PC-lectina e de CD40, então, de moléculas de adesão, que são também reduzidas na utilização do cilostazol, né? Outros marcadores também, enfim. Então, só mostrando os efeitos que nós observamos no laboratório, né? E por isso fizemos essa proposta. Então, aqui é o esquema que a gente propõe, né? Então, a gente teria o quadro da Covid-19, né?
o processo infeccioso, levando a essa resposta hiperinflamatória, e a administração, então, do cilostazol se refletiria, dentro da nossa proposta, né, numa diminuição dessas citocinas, né, através da inibição do NF-κB, levando a um combate, né, uma redução dessa disfunção endotelial, da ativação plaquetária e da formação de trombos associadas, então, à Covid-19. Então, esse foi o trabalho que a gente propôs, né. E, curiosamente, né, nós publicamos esse artigo em dezembro de 2020, e em fevereiro surgiu um trabalho, né, de um grupo da Holanda, utilizando um inibidor de fosfodiesterase também, só que um outro, a enoximona, é um fármaco que não é vendido no Brasil, não é comercializado aqui, mas que também tem o mesmo alvo, o alvo molecular, que é a inibição da fosfodiesterase 3. E eles avaliam esse fármaco em pacientes, né, os efeitos positivos que ele poderia exercer em pacientes com pneumonia associada a SARS-CoV-2. E eles viram, né, que houve não houve a necessidade, né, de intervenção com ventilação mecânica nesses pacientes que receberam esse tratamento. Mas é um trabalho pequeno, são 6 pacientes, né, então ainda é algo muito preliminar, mas a gente ficou satisfeito e a gente está até em contato com esse grupo, fazendo algumas trocas de informações. Outros trabalhos também surgiram, teóricos, né, mostrando que o nosso pensamento, né, era coerente, né, mas, como eu gosto de ressaltar, é apenas uma proposta, né, a gente não tem evidências para dizer que isso é uma terapêutica, né. Bem, então, com base, né, na fisiopatologia da COVID, quais seriam os alvos farmacológicos relevantes, né, aonde a gente deveria fazer as intervenções medicamentosas para ter efeitos positivos no tratamento da COVID? Então, a gente gostaria, né, de fármacos que conseguissem combater a infecção viral, e aí podem atuar na fusão, na replicação, né, viral. Não conseguimos fazer isso, então precisamos tratar essa resposta hiperinflamatória, né? Como fazer isso, como combater, que substâncias poderiam ter propriedades benéficas nesse panorama, né? E ainda, fármacos que pudessem impedir essa resposta, né, essa trombose, essa imunotrombose, né, e a coagulação intravascular disseminada. Então, essas são as estratégias que têm sido buscadas, né, fármacos que atuam nessas 3 vertentes aqui, estão sendo estudados nos diferentes ensaios clínicos ao redor do mundo. Então, aqui é só uma figurinha, né, eu já devo estar bem apertada aqui no meu horário, né, mas é uma figura, então, mostrando. Então, do lado de cá, a gente tem as estratégias, os alvos moleculares, né, que poderiam impedir essa replicação viral, fármacos que poderiam combater essa resposta inflamatória, né, combater essa tempestade de citocinas associada, e ainda os fármacos com ações sobre a resposta de coagulação. Então, a quantidade de trabalhos é imensa. Como eu disse, tem mais de 4.000 estudos registrados. Quando a gente coloca no PubMed a palavra Covid-19 e Clinical Trial, a gente tem 749 resultados. E quando colocamos trials, né, randomizados, a gente tem 400, né? Então, a comunidade científica está trabalhando, está tentando, né? O primeiro fármaco que a gente vai falar, na verdade são 2, né, é a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, não é novidade para ninguém todas as discussões envolvidas no nosso país com relação à utilização desses medicamentos. Então, são medicamentos antimaláricos, né, que têm propriedades anti-inflamatórias, são utilizados em doenças inflamatórias crônicas, mas, com relação ao tratamento da Covid-19, há um acúmulo de evidências na literatura mostrando que não há efeitos positivos no tratamento da Covid-19. Então, são muitos trabalhos, eu não vou falar de cada um deles aqui, porque a gente não tem tempo, né? Mas não há redução da carga viral, não há aumento da taxa de sobrevida, não há diminuição da taxa de internação, simplesmente não há, né? Não tem evidências. Eu adoraria dizer que existe, mas não existe, né? Somado a isso, né, a gente sabe que existem efeitos adversos importantes também, já relatados, né, prolongamento do intervalo QT, infarto do miocárdio, especialmente quando há associação com a azitromicina, que também é um fármaco que pode levar ao prolongamento do intervalo QT.
o desenvolvimento de reações cutâneas graves, falência hepática fulminante, dentre outros efeitos. Então, o FDA, ele já revogou o uso emergencial da cloroquina. Então, no começo, todo mundo tentou. No começo, ninguém sabia nada. Então, natural, vamos tentar. Mas, à medida que os estudos foram evoluindo, né, que o número de casos foi aumentando, que a gente foi avaliando isso de uma maneira controlada, a evidência não veio, né? A evidência de efeito não foi observada. Então, o FDA, assim como outras agências e outros países, abandonaram essa missão, né? E o Brasil, infelizmente, ainda insiste nessa história, né? Então, aqui tem a publicação do JAMA, que saiu em maio, né, de 2020, mostrando a ausência de efeitos, né? Depois, esse grupo, né, o Recovery, ele é, então, uma associação, ele avalia vários ensaios clínicos, né, ele compila esses dados ao redor do mundo, então, é uma base muito séria para a gente poder ter como referência, né, investigar em que pé que se encontra as informações sobre um determinado medicamento, né, então, eu recomendo dar uma olhada, né, lá no site do Recovery para ver, né, as novidades, os avanços que se tem nos diferentes tratamentos. E está descrito desde junho do ano passado, não vai fazer um ano, né, que um grupo comparando, então, 1.542 pacientes com cloroquina, 3.132 recebendo tratamento padrão, não houve nenhuma diferença com relação à mortalidade, né. Também, né, falando um pouco sobre a cloroquina, nós, no nosso grupo, né, também fizemos um artigo de revisão, né, falando sobre os efeitos sobre o sistema cardiovascular e as limitações, então, do tratamento, do uso deles, né, no tratamento da COVID, né. Então, a gente descreve aqui, né, os riscos associados ao sistema cardiovascular, somado a uma eficácia não comprovada, nenhum efeito antiviral comprovado em vivo em humanos, né, e os efeitos de distúrbio de condução, de cardiomiopatia associados, né, levando em conta que o grupo que mais vai fazer o uso desses medicamentos são pacientes, então, vulneráveis a esses efeitos, né, demonstra uma inadequação nessa abordagem, né. Pois bem, um outro fármaco, né, é o Remdesivir. Então, o Remdesivir, ele exibe uma ação, né, de inibição da replicação viral, ele inibe uma enzima chamada de RNA, polimerase dependente de RNA, e dessa forma ele impede, de fato, a replicação do SARS-CoV, né. Então, esse efeito é observado, né, in vitro, e há evidências, né, de que há um benefício do emprego do Remdesivir. Os estudos são controversos, é difícil, nós temos pouco tempo, claro, de pandemia, e muitas vezes é difícil fazer, né, ter o grupo controle, como é que você consegue comparar e observar essa evidência? É necessário que tenham grupos grandes, então, existem resultados controversos na literatura. A verdade é que não é nenhum fármaco arrasa quarteirão, né, a gente não consegue ver um nível de evidência muito alto para poder justificar e achar que a gente pode, né, tirar a máscara, sair por aí, se aglomerar, porque temos o Remdesivir. Então, esse medicamento não existe ainda, né? Isso que é importante a gente deixar muito claro. Existem abordagens, algumas que mostram alguma evidência de efeito, né, de algum benefício no tratamento, mas isso não significa que a gente tenha a cura, que a gente tenha um medicamento que vá conseguir controlar de maneira eficaz e generalizada, né, o desenvolvimento da doença. Então, existem vários trabalhos, né, com Remdesivir, alguns sem demonstração de efeito, né, como esse aqui, do ano passado, né, esse trabalho, né, que saiu em maio do ano passado, né, mostra, então, uma redução no tempo de melhora clínica para pacientes que estão sob a oxigenoterapia, e já em pacientes leves, não há diferenças quando comparado com placebo, né. Então, é importante que esses estudos, eles sejam conduzidos sempre comparando, né, os seus pares, senão a gente não consegue ter conclusão nenhuma, né. Então, hoje, o Remdesivir, ele foi aprovado no Brasil, né, a Anvisa deu registro definitivo, junto com a vacina de Oxford, né, coloquei aqui a manchete, mas é um uso experimental. Uma outra enorme desvantagem é o custo, né, então, o custo de tratamento com Remdesivir, ele fica na ordem de $3.000, né, então, é praticamente proibitivo, né, falando da nossa realidade.
E ele é um medicamento que ele foi aprovado, a evidência que se tem é que ele melhora, que ele diminui o tempo de internação. Então, ele é um medicamento que está sendo empregado em estudos, né? Então, ele está liberado, mas ele está liberado, a utilização dele tem sido feita em estudos controlados em ambientes hospitalares. Então, né, resumindo, a gente tem os resultados demonstram pouco benefício, né, e há necessidade, então, de ampliação desses resultados. Mas eu acho que o maior benefício do Remdesivir é o alvo molecular, que ele mostra ser promissor. Então, o desenvolvimento de novos medicamentos com essa abordagem podem resultar, né, em tratamentos com uma eficácia clínica mais contundente. Uma outra classe, né, de medicamentos, uma outra classe de fármacos, né, então, essa associação do lopinavir e do ritonavir, utilizado no tratamento do HIV, né, mas que até o momento não houve evidência de efeitos, né, foi tentado, ele tem efeitos in vitro, mas em vivo a brincadeira é diferente, né, e não foi evidenciado realmente benefício. Então, vários trabalhos, né, mostrando. Aqui, então, esse trabalho, ele é do finalzinho do ano passado, e ele mostra, então, que o efeito dessa associação, né, do lopinavir e do ritonavir sobre a curva de mortalidade é nenhum. E aí a gente tem mais um fármaco, até uma suspirada, que é a ivermectina. A ivermectina é um fármaco que exibe um efeito antiviral in vitro significativo, né? Então aqui 99,8% de inibição após 48 horas de incubação. Porém, esse efeito é in vitro e é um efeito observado com concentrações elevadas. Se a gente fosse fazer uma translação, né? Os estudos estimam que a gente precisaria fazer cerca de 17 vezes a dose máxima recomendada, de 10 a 17 vezes, o que seria impossível, né? O paciente não morreria de Covid, mas morreria de hepatotoxicidade. E, de fato, não há evidência que mesmo em doses, né, mais elevadas exista um efeito benéfico sobre o curso da doença, né? Então, é mais uma dessas coisas que você vai lá, olha um artigo, né, vê só o título e não entende e sai transformando aquilo numa verdade, né? Então, a gente, infelizmente, sofre de um momento, né, onde a gente tem uma crise de desinformação muito grande, né, e que leva a grandes equívocos, né, que nós estamos tentando atravessar, né, junto com a pandemia. Então, aqui são trabalhos, né, mostrando, então, a ineficácia da ivermectina. Esse trabalho aqui, de novembro de 2020, mostra, então, uma ausência de eficácia com doses padrões, né, de ivermectina em pacientes com Covid-19 severo. Esse estudo, Solidarity, ele mostra, então, a ineficácia, né, infelizmente, do Remdesivir, da hidroxicloroquina, do lopinavir e da administração de interferon em pacientes hospitalizados. Então, a gente vê que sobre as curvas de mortalidade não tem efeitos relevantes. Bem, o plasma convalescente, que também é uma aposta, né, mesmo em altos níveis de titulação de anticorpos, né, esse resultado é desse mês, mostra que não há aumento da sobrevivência, né, ou a melhora de outros parâmetros clínicos em pacientes graves fazendo uso do plasma. Uma outra aposta são os anticorpos monoclonais. A gente teve a aprovação pelo FDA do Bamlanivimab, a gente teve aprovação, inclusive, pela Anvisa desse Regnicov-2, né? Então, esses anticorpos monoclonais, eles são voltados para proteínas do vírus, né? Para a proteína S, normalmente, e outras. E eles seriam abordagens interessantes para casos leves, no estágio inicial, para impedir que o vírus, né, replicasse, que ele entrasse nas células e se replicasse. O custo é muito elevado, né, a gente não tem resultados ainda conclusivos sobre esse benefício, então ainda é uma aplicação experimental. Então, aqui só a manchete com a Anvisa liberando, né, esse Regnicov. E a gente tem, então, né, como saída, então não conseguimos evoluir muito na inibição da replicação viral. E os fármacos que são utilizados, né, que vêm sendo utilizados, é a tentativa do manejo dos sinais, né, dos sintomas desses pacientes. Então, fármacos que vão atuar nas complicações produzidas pelo SARS-CoV.
E aí a gente sabe que as complicações são essencialmente, né, inflamatórias, levando a manifestações cardiovasculares, né. Então, a gente tem como abordagens o uso do tocilizumab, que é um anticorpo anti-IL-6, e aí ele atuaria, né, na redução dessa tempestade de citocinas, né, então ele vem sido tentado com sucesso, com algum sucesso, podemos dizer assim, né. O uso da dexametasona, né, do corticoide, também com essa abordagem do bloqueio da resposta inflamatória, também tem sido estudada e também tem sido observado sucesso. O que é difícil aqui? Qual é o momento de fazer o uso dessas abordagens? Em que momento essas estratégias podem ser úteis ou elas podem ser um tiro no pé, né? Ao passo que, por exemplo, a dexametasona pode reduzir a resposta do sistema imune. Então, se eu fizer o uso precoce, dentro da teoria que a gente tem até o momento da doença, o que parece é que você vai impedir que a sua resposta imunológica adequada funcione. Então, o ideal é que ela seja uma intervenção quando a atividade, né, imunológica falhou e a tempestade de citocinas vem se instalando. Agora, qual é o time para essa intervenção? Então, isso é o que é o difícil, né, o desafio que vem sendo tentado na prática clínica. E, uma vez que a gente não consiga impedir essa resposta inflamatória, o que me resta é tentar trabalhar com o controle da resposta de coagulação exacerbada, né, de trombose. E aí o uso das heparinas de baixo peso molecular é o que tem sido utilizado com mais sucesso, né, ou dependendo do paciente, heparina não fracionada mesmo, e o uso de antiplaquetários, que poderia ser mais precoce, tem sido também alvo de alguns estudos, mas ainda com nada conclusivo. Então, eu vou tentar passar aqui bem rapidinho, porque eu já sei que eu estou com o tempo bem estourado, né? Então, com relação aos corticoides, a gente tem ainda muitas controvérsias sobre a indicação, o momento da utilização e a dose a ser empregada no tratamento, né, da COVID. Vários trabalhos, então, mostram, né, a redução da taxa de mortalidade, né? Então, esse trabalho, ele foi, assim, muito importante quando ele surgiu em junho do ano passado, né, apontando uma luz no fim do túnel, né, que é a utilização de dexametasona, um medicamento de baixo custo, né, de fácil acesso, poderia, então, ter um efeito positivo, né, nesse tratamento. Então, né, só mostrando aqui os trabalhos. O tocilizumab, então, como eu disse, né, é um anticorpo voltado para a IL-6. A IL-6 é uma das citocinas que está mais envolvida no, né, na orquestra, né, dessa resposta imunológica desenfreada. E, apesar dele oferecer alguns riscos, né, importantes de toxicidade, de hepatotoxicidade, risco de pancreatite, né, ele é um dos candidatos mais promissores para o tratamento da inflamação associada à COVID-19. Bem, então aqui são alguns trabalhos, né, mostrando esses efeitos do tocilizumab. Então, ele é capaz de reduzir a mortalidade. Esse trabalho é desse mês, né, de maio, e ele, inclusive, sugere uma alteração nos guidelines, porque ele observa um benefício associado, né, ele consegue ter efeitos benéficos além da intervenção com a dexametasona. Então, ele propõe, inclusive, uma mudança nas diretrizes, né, do combate a COVID-19 com a introdução do tocilizumab. Então, reduzindo tanto a mortalidade quanto a necessidade de ventilação mecânica. E a gente sabe que essa ventilação, muitas vezes, é muito complicada, né, porque os indivíduos acabam, o óbito, ele vem não só pelo agravamento da doença, mas porque quando a gente está nos momentos críticos da pandemia, há saturação dos sistemas de saúde, e aí o manejo do paciente fica muito comprometido. Então, por isso, essa individualização dos tratamentos é muito difícil de ser colocada na prática, né? E aí, por último, a gente teria, né, os antitrombóticos. Então, a terapia antiplaquetária vem sendo estudada, o uso das heparinas de baixo peso molecular, né, quando os pacientes apresentam os níveis de dedímero elevado, então é um marcador, e a intervenção, então, está associada com a melhora de prognóstico, e, então, alguns estudos vêm sendo desenvolvidos, pesquisando, né, avaliando se o uso de antiplaquetários precocemente pode trazer algum benefício, né? Precocemente, que eu digo, não é para ficar tomando em casa, né? Esperando a Covid chegar, não. É precoce no sentido de quando o paciente é diagnosticado, né?
Bem, então, vou passar aqui um pouco mais rapidinho, né? Só mostrando aqui esse último dado, né? Esse último trabalho, que é o Inspiration, né? Que saiu esse mês, né? E é que ele mostra, então, que o uso de anticoagulantes, né, em doses intermediárias profilaticamente não resulta em benefício no paciente, tá? Então, o que a gente tem, né, com um resumão de tudo isso? Então, um paciente que não vai desenvolver a forma grave da doença, ele vai ter uma redução da carga viral, né, à medida que a gente tem a resposta imunológica acontecendo aqui, né, sendo representada pelo aumento da liberação de interferon, a gente tem a redução da carga viral, a resposta com o aumento dos linfócitos e a queda das citocinas inflamatórias. E o que acontece com o paciente grave é que essa carga viral não baixa, né? O que acontece é que essa resposta imunológica é insuficiente. Eu tenho, então, o aumento dessas citocinas inflamatórias e uma linfopenia, né? E as estratégias que vêm sendo tentadas são essas. Ou a gente consegue um antiviral que consiga, então, inicialmente combater a doença e impedir, então, que qualquer, né, desdobramento severo aconteça, e uma vez que esse desdobramento se dê, as estratégias até o momento que nós temos são a dexametasona e o tocilizumab, né, ou os alvos moleculares associados a eles. E, claro, as estratégias de suporte. Né? Então, a ideia é essa, nos estágios iniciais, melhorar a resposta antiviral e nos estágios mais tardios, suprimir a resposta hiperinflamatória e a resposta de coagulação com o suporte ventilatório requisitado pelo paciente. Bem, então, resumindo, o que a gente tem até o momento, né? O remdesivir para os estágios iniciais e tardios, a terapia anti-inflamatória para os estágios mais tardios, terapia anticoagulante, quando o paciente exibe, então, esse risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares, tratamento de suporte, o uso de antibióticos, já que esse paciente vai ser suscetível a infecções bacterianas secundárias e fúngicas também, né? O suporte ventilatório, e no mais, lavagem das mãos, distanciamento social, uso de máscaras adequadas e as vacinas, por favor, né? Então, é isso que a gente precisa para poder evoluir, né, dentro desse quadro tão difícil que a gente vem atravessando. Então, eu gostaria de finalizar, né, falando essa frase, né, citando essa frase do Leonardo da Vinci, né, que diz que os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Então, eu acho que é uma frase que se aplica muito bem à nossa realidade, né. Então, aqui, gostaria de agradecer, né, ao nosso laboratório. Então, a gente tem lá no laboratório, né, é um laboratório de farmacologia experimental, coordenado por mim, pela professora Elizabeth Maroska, que apresentou uma conferência essa semana, e a professora Cristiane Bretas. Nós estamos com muita saudade dessas aglomerações todas, mas, no momento, a gente precisa se resguardar, né? Então, agradeço aos órgãos de fomento que permitem, né, que os trabalhos sejam realizados. Agradeço mais uma vez a pós-graduação e a comissão organizadora do curso de verão, ao grupo do Sensibiliza UF, né, pela disponibilidade da tradução em Libras, né, uma iniciativa muito legal. E eu gostaria de oferecer, né, se é que a gente pode usar essa palavra, né, mas deixar aqui como um registro de homenagem, né, as mais de 454.429 vítimas da Covid-19 no Brasil, e eu gostaria de nomeá-los, né, no nome do Linus, né, Linus dos Santos, um funcionário aqui da universidade que nos deixou de forma muito precoce ontem, né, uma pessoa que todos, né, só tem elogios para poder fazer a ele, né, e infelizmente ele foi mais uma vítima da Covid-19 e da incapacidade de vacinação que o nosso país, infelizmente, apresenta. Então, cuidem-se, cuidem dos seus, e isso tudo vai passar, né? Vamos ter força que isso tudo vai passar. E muito obrigada pela atenção.